De hoje a gente mostra o cultivo de feijão durante a segunda safra em Mato Grosso. A estimativa é de que a produção seja 85% maior do que da safra passada. Começa em todo o estado o período da colheita da cana-de-açúcar e a chuva dos últimos meses contribuiu para o aumento da produtividade. Aqui no norte do estado você vai conhecer as vantagens de consorciar grãos com pastagens. A Embrapa apresenta novas tecnologias. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao MT Rural neste domingo 23 de abril. Um bom dia, a gente começa falando de integração entre lavoura e pecuária. Técnica que já é apontada como um dos alicerces da nova maneira de produzir. A cada dia a pesquisa comprova os benefícios desse casamento e apresenta alternativas para melhorar o desempenho das fazendas. Pois é, em Sinop, nossa equipe conheceu alguns experimentos da Embrapa. São opções de cultivo para safrinha. Consorciar o cultivo de grãos e de pastagens tem mostrado algo bastante rentável, principalmente para quem investe na pecuária. O pesquisador da Embrapa, Flávio Vruck, estuda desde 2003 o plantio de braquiária em consórcio com outras culturas. Uma delas é o feijão calpi, que pode aumentar o teor de proteína na dieta que alimenta o gado. O teor de proteína total do consórcio eleva-se e ainda tem grande digestibilidade e grande palatabilidade. Então o animal consegue comer totalmente o calpi dentro desse processo. A pesquisa envolve ainda outros 4 tipos de consórcios que podem ser alternativas para cultivos de segunda safra em Mato Grosso. Além de contribuir com a nutrição dos animais, é uma forma de diversificar os plantios. Apesar do consórcio focar principalmente a integração lavoura e pecuária, a técnica também pode ser usada por produtores que plantam somente grãos. É porque a junção de gramíneas com leguminosas faz melhorar o solo e ficar mais fértil. Sistemas de raiz radiculares diferentes, combinando um sistema de uma gramínea com uma leguminosa, vai trazer um novo grupo de micro-organismos para o solo. O cultivo de braquiária com nabo forrageiro é um bom exemplo de consórcio que ajuda na reparação do solo e pode servir como cobertura para a lavoura. Nesse caso, o nabo forrageiro tem 2 grandes finalidades. Uma é descompactar o solo, é melhorar a estrutura física do solo. Eu brinco que é um verdadeiro arado biológico. E a segunda é a sua capacidade de reciclar nutrientes, principalmente potássio. Pesquisas indicam aí que ele é capaz de reciclar mais de 200 quilos de potássio por hectare por ano, se deixar todo o ciclo dele. Em alguns casos, o consórcio ajuda a evitar prejuízos nas próximas safras de grãos, combatendo problemas no solo. Para enfrentar os nematóides, o recomendado é o plantio de crotalária com capim. Já o produtor que aproveita para engordar o gado e colher o grão, a opção é plantar braquiária com girassol. Tem que buscar materiais acima de 1,70 m de altura, né? Para você não ter problema na colheita. Mas uma vez feito isso, não tem problema nenhum, você consegue colher e depois a braquiária vem com bastante força. Além da escolha das culturas para fazer o consórcio, é preciso atenção na hora do plantio. Quando você tem tamanhos compatíveis da gramínea com as espécies leguminosas, você pode misturá-las, jogar a lanço, distribuir a lanço e depois vir passando um correntão ou uma grade niveladora fechada, ou ainda você pode plantar, semear, né? Você pode, quando você tem uma plantadeira que tem a terceira caixa forrageira, você pode fazer a semeadura. Ou ainda você pode fazer, por exemplo, como foi feito aqui, você faz aqui a braquiária a lanço e depois veio fazer a leguminosa, no caso aqui o guanduanão, fazendo a semeadura em linha. Pois é, este assunto vai fazer parte de um evento da Embrapa em Sinop. Veja os detalhes deste e de outros eventos dos próximos dias. O 7º dia de campo sobre sistemas integrados será na sexta-feira, a partir das 8 da manhã. Serão 4 estações principais e outras 4 satélites. As inscrições são feitas pelo site da Embrapa.
No sábado e no domingo, o Sindicato Rural de Itabaporã realiza a 5ª Cavalgada Ecológica. Vão ser aproximadamente 37 quilômetros, com saída na comunidade São Cristóvão e chegada no Parque de Exposições, onde será feita a queima do alho. A inscrição é de graça para os cavaleiros e custa R$ 15 para acompanhantes. E no dia 5 de maio, o Clube Amigos da Terra de Sorriso realiza o 4º Encontro Regional de Sistemas Produtivos. O público terá acesso a 5 estações tecnológicas, além de palestras sobre as tendências para o agronegócio dentro e fora do Brasil, com foco na soja e no milho. As inscrições são gratuitas, mas as vagas limitadas. O ano começou com previsão de aumento na demanda por soja e um estoque baixo aqui no estado, 170 mil toneladas. Só que veio a safra recorde e aliviou a pressão. O relatório de oferta e demanda do IMEA projeta um aumento de quase 11% nas exportações de soja, que devem chegar a 16.860.000 toneladas. As vendas para outros estados também devem crescer, totalizando 4.800.000 toneladas. E depois de uma queda no ano passado, o esmagamento do grão dentro de Mato Grosso tende a saltar, ficando em torno de 8.840.000 toneladas. Apesar do aumento de 9% na demanda total pela oleaginosa, o estoque deve fechar o ano com volume bem acima do de 2016, saltando de 170 mil para 710 mil toneladas de soja. E apesar da maior demanda, as vendas de soja seguem paradas no estado, já que os preços não convencem os agricultores. Do início do ano até agora, a desvalorização passou de 15% em algumas regiões. Em Querência, a saca fechou a semana valendo R$ 49,90. Em Ipiranga do Norte, passa dos R$ 50 e sai por R$ 55 em Alto Araguaia. Da soja para o algodão, o estudo do IMEA projeta aumento no consumo e na oferta de pluma. Com um crescimento esperado de 12,5% na produção, a oferta de pluma este ano deve chegar perto de 990 mil toneladas. O consumo interno não deve apresentar avanços, mas é esperado um salto de 15% nas vendas para outros estados e de 10% nas exportações, o que torna a demanda total pela pluma mato-grossense 12,5% maior que a do ano passado. Com isso, a previsão é de um pequeno recuo nos estoques, que devem fechar o ano ainda acima de 1.600 toneladas. Ainda hoje a gente mostra as previsões de oferta e demanda para o milho. E já no próximo bloco tem o mercado do boi gordo e o início da colheita de cana-de-açúcar. As máquinas já movimentam os canaviais. A partir de amanhã, as unidades do frigorífico JBS em Juína, Alta Floresta e Pedra Preta, que tinham dado férias coletivas aos funcionários, devem retomar as atividades. Já a unidade de Diamantino deve voltar no dia 2 de maio. Outras indústrias que tinham reduzido o volume de abates também voltam a ter movimentação normal nesta semana. Com isso, a expectativa dos pecuaristas é de que o mercado do boi gordo comece a se recuperar. Os últimos dias ainda registraram quedas. Vamos às cotações. Em Colíder, a arroba foi negociada a R$ 123, R$ 125 em Água Boa e chegou a R$ 128 em Rondonópolis. A produção de cana-de-açúcar deve cair no Brasil. É o que aponta o primeiro levantamento da Conab para a nova safra do produto, que começou agora em abril. Para Mato Grosso, a previsão também é de queda. De acordo com a companhia, as lavouras perderam espaço no Brasil, de pouco mais de 9 milhões para cerca de 8 milhões e 800 mil hectares. Com este recuo, a produção de cana-de-açúcar deve cair 1,5%, ficando em pouco mais de 647 milhões e 600 mil toneladas. Em Mato Grosso, sexto maior produtor de cana do país, a Conab aponta queda de 3,5% na área destinada aos canaviais e de 2,5% na produção total, que deve ficar abaixo de 16 milhões de toneladas.
A estimativa da Conab é diferente da do sindicato que representa as indústrias sucroalcooleiras do estado, que prevê uma produção um pouco maior, acima de 16 milhões e 200 mil toneladas. O número concreto mesmo a gente só vai conhecer no segundo semestre, já que a colheita está começando agora. Tem máquina fazendo barulho nos canaviais e empresário esperançoso com a safra. Nesta usina, em Campo Novo do Parecis, caminhões de cana são descarregados a todo momento. Aqui são produzidos etanol, açúcar e também energia por meio do bagaço da cana. Para dar o pontapé na linha de produção, a colheita começou a todo vapor no início deste mês. Nós temos menos área do que no passado. Acreditando no cenário futuro, a Coprodia plantou mais cana esse ano, então canas que iriam para a indústria, nós tiramos para o plantio. Então diminuímos 1.000 hectares do ano passado. Porém, com esse aumento de produtividade, imaginamos ter a mesma produtividade de 2.800.000 que tivemos em 2016. Até o final da safra, que deve ocorrer entre outubro e novembro, o cenário no campo é este, de máquinas trabalhando o tempo todo. Nesta unidade, por exemplo, são colhidas por dia mais de 15 mil toneladas de cana-de-açúcar. 25 colhedoras, 50 tratores e 30 caminhões fazem a colheita e o transporte da produção. São 180 viagens por dia, das plantações até a fábrica. A safra começou bem, segundo o gerente da usina. O bom volume de chuvas nos últimos meses ajudou na qualidade da cana. As canas que nós estamos colhendo esse ano são frutos do desenvolvimento desde daquela chuva de agosto, tivemos 80 milímetros aí que há 10 anos não se tem em Campo Novo. A cana tem sacarose, que é o açúcar dentro dela. Então nós precisamos fazer com que ela vegete, né, durante 8 meses aí, 9 meses, e nos últimos 3 meses comece realmente a fazer açúcar. E esse ano o ciclo foi completo. Ela vegetou muito bem, produziu tonelada, né, que a gente chama de massa, né, 90, 100 toneladas por hectare, e agora ela está concentrando esse açúcar. Então desde o início da safra a gente já está vendo um ganho de açúcar, um ganho de sacarose dentro da cana, que é o que a gente espera. Nesta outra usina, em Nova Olímpia, a colheita começa nesta semana. A expectativa é repetir o desempenho do ano passado, quando a produção chegou a 4,5 milhões de toneladas. Estamos muito otimistas, porém de uma forma assim bem pé no chão, porque como a safra tende a ser açucareira no setor como um todo, a gente observa que o mercado já está buscando um equilíbrio em patamares inferiores de preço. Os canaviais próprios atendem 70% da demanda da empresa. O restante é comprado de agricultores da região. Este ano o foco está no açúcar. 4 em cada 10 toneladas de cana que vão ser esmagadas serão transformadas no produto. Atualmente o açúcar tem sido a melhor remuneração do setor. Como a nossa planta ela possui a flexibilidade açucareira, esse ano a gente está planejando maximizar a produção de açúcar, produzirmos em torno de 4.250.000 sacos de açúcar e o excedente da cana transformá-lo em 210 mil metros cúbicos de etanol. De acordo com o sindicato, que representa as indústrias sucroalcooleiras, a produção de açúcar deve saltar 5% no estado, chegando a 418 mil toneladas. Já a produção de etanol deve sofrer uma pequena retração, ficando em 1 bilhão e 65 milhões de litros. E essa queda não deve provocar reajustes nos preços do etanol na avaliação do Sindalco. É que a produção do combustível no estado também é feita a partir do milho. Das 10 usinas sucroalcooleiras instaladas em Mato Grosso, 3 podem produzir etanol usando o milho. A expectativa é de que nesta safra elas produzam juntas mais de 239 milhões de litros de etanol do cereal, mais que o dobro do volume do ano passado. Somando com o combustível vindo da cana, o Sindalco prevê a produção total de mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros de etanol, quase 7% acima do volume fabricado na última safra e 70% superior ao consumo do combustível no estado em 2016. E depois do intervalo, a aposta no cultivo de feijão. A produção de carioca e caupi na segunda safra deve crescer 85%.
produção, maior consumo também em alta. É o que aponta a primeira estimativa de oferta e demanda para o milho, divulgada pelo IMEA. A oferta do grão para 2017 está estimada em 26 milhões e 600 mil toneladas, sendo que 100 mil toneladas correspondem ao estoque, que ainda está em armazéns. A oferta é 40% superior à da safra passada, quando houve quebra na produção. Quanto à demanda, a necessidade de exportação continuará elevada. A projeção é de que 15 milhões de toneladas sejam embarcadas. Outros 6 milhões e 480 mil toneladas devem seguir para outros estados. O consumo de milho em Mato Grosso deve aumentar cerca de 20%, chegando a 4 milhões e 420 mil toneladas do cereal. Este acréscimo vem do uso do grão para a produção de etanol. Assim, o consumo total de milho deve alcançar 26 milhões 240 mil toneladas, resultando em um estoque de 360 mil toneladas. E a venda do milho deve contar com o apoio do Ministério da Agricultura, que anunciou a liberação de 500 milhões de reais para leilões de PEP e PEPRO e outros 300 milhões para contratos de opção. A medida tenta amenizar a desvalorização do cereal, que tem preocupado os agricultores. O grão para entrega entre julho e agosto, por exemplo, estava cotado esta semana por R$ 13,49 a saca, um valor bem abaixo do preço mínimo, que é de R$ 16,50. E a segunda safra promete ser cheia para quem produz feijão. As chuvas continuam e a produtividade tende a compensar a quebra do ano passado. A produção pode ser até 85% maior nesta safrinha. Pois é, imagino que os agricultores estejam otimistas e é isso mesmo no campo. Estão investindo mais no cultivo do feijão carioca e também no calpi. As lavouras de feijão estão bem diferentes das áreas que foram cultivadas na safrinha do ano passado. Naquela época, elas sofreram com a falta de chuva e a produtividade média na fazenda do agricultor Fernando Ferri, em Campo Verde, não passou de 5 sacas por hectare. No passado foi a pior safra da história, né? Agora ele monitora a plantação de feijão carioca, que se desenvolve bem, e a expectativa é de boa produção. Deve ficar entre a média histórica de 20 a 25 sacas. O que vai produzir a mais vai cobrir só o déficit da safra do ano passado que a gente vinha carregando. A gente não tem mais nem caroço de feijão em estoque. Nós comemos tudo no ano passado com aquela quebra de safra. Em Mato Grosso, a produção de feijão é feita em 3 safras por ano. A primeira é cultivada no mesmo período da soja e já foi colhida. A segunda está no campo, com previsão de colheita para junho, quando então alguns produtores começam a terceira safra, com o auxílio de pivôs para fazer a irrigação. Somando tudo, o estado deve produzir este ano mais de 367 mil toneladas de feijão. Mas a principal safra é mesmo a segunda, quando são produzidos mais de 70% de todo o feijão de Mato Grosso. Nesta fazenda, a segunda safra, que geralmente era feita com algodão e milho, ganhou também o cultivo de feijão carioca. A aposta foi de 250 hectares e ocorreu principalmente porque a propriedade conta com um sistema de irrigação alternativo, que pode ser acionado caso pare de chover. A gente consegue manter a umidade certinha, né? Quer dizer, o manejo fica bem mais fácil, né? A gente não fica na dependência só do clima. A gente está com uma expectativa muito boa de colheita, né? Está tudo correndo de acordo, né? Do pouco que a gente sabe do manejo ainda, mas está tudo correndo dentro do que foi previsto. O feijão do tipo carioca é o preferido no consumo e avançou bastante no campo. A área de plantio cresceu 58% no estado, chegando a quase 27 mil hectares. E com mais chuva, a produção deve triplicar. A estimativa da Conab aponta para quase 50 mil toneladas. Na safrinha passada, ficou em torno de 15 mil.
Apesar deste crescimento, não é o feijão carioca que se destaca neste período em Mato Grosso. O estado é o maior produtor do país de feijão calpi durante a segunda safra, com estimativa de área plantada de 183 mil hectares, 8% superior ao que foi cultivado na safra 2015-2016. A previsão é de que a produção de calpi em Mato Grosso cresça quase 68%, alcançando 216 mil toneladas do grão. Por ser mais resistente a pragas e aos períodos sem chuva, o calpi foi a escolha do produtor rural Christian Boing. Nós estamos vendo um desenvolvimento bem interessante, bom, pouco ataque de praga e doença. Até agora nós não fizemos nenhuma aplicação específica para isso. E tem facilitado bastante o trabalho de manejo, a questão de tempo tem colaborado muito, chuva não tem faltado. Nesta safra, o agricultor plantou quase 80 hectares de calpi, uma área bem maior que a anterior. Ano passado a gente plantou 14 hectares, né, para estar conhecendo, vendo o desenvolvimento, aprendendo um pouquinho. E nós fomos surpreendidos com uma colheita boa, nós colhemos 25 sacas por hectare, foi muito bom. Acima do esperado e com preço também melhor, né, em torno de R$170. Então isso nos motivou a aumentar a área e acreditar mais na cultura. Com boa expectativa vinda do campo, os agricultores aguardam pela sinalização do mercado. A venda do feijão é feita durante a safra, já que os agricultores não costumam fechar contratos antecipados. Eu gostaria de fazer uma média de R$150, aí já ficava favorável, mas temos que analisar, vamos ver quanto é que vai produzir essa safra e vendendo aos poucos, conforme tem a necessidade, o mercado você vai vendendo. O mercado está aberto? Já veio procurar, não? O mercado está bastante retraído, os compradores não estão procurando muito, porém estão buscando feijão de fora, como Paraná e Minas Gerais, eles estão buscando de lá esse feijão. E agora eles vão procurar mais dentro do estado esse mercado. Tanto que o Mato Grosso, nessa segunda safra de sequeiro aí, grande parte de compradores do Nordeste busca feijão aqui. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até o próximo domingo. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que